É extremamente fundamental que aqueles que de alguma forma interajam com as crianças empenhem-se incansavelmente para assegurar que elas tenham acesso a Cristo. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Ari Marinho e este é o meu canal no YouTube. Chegamos hoje ao 19º episódio da série Meditações no Evangelho de Mateus. Dos registros contidos no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, no tempo em que as crianças não tinham tanto prestígio e espaço na sociedade palestina daqueles dias, é possível perceber que elas não estavam invisíveis aos olhos do Rabino da Galileia, Jesus Cristo. O mestre Galileu, na contramão da cultura então reinante, encontrou uma oportunidade para abençoar as crianças. Esta passagem bíblica está registrada em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Colhemos das palavras contidas nesses versículos duas importantes ordens proferidas por Jesus acerca das crianças. Em primeiro lugar, de acordo com o texto bíblico, é necessário deixar que as crianças venham a Cristo. É o que se pode chamar de deixar vir. Em segundo lugar, não devem ser criados quaisquer tipos de embaraços que dificultem o acesso que as crianças devem ter a Jesus. É o que se pode chamar de não embaraçar. Numa perspectiva meramente humana, poderíamos até pensar que a razão pela qual devemos deixar que as crianças, sem qualquer embaraço, venham a Jesus, seja por conta de sua espontânea alegria. Outra justificativa, ainda que sob o prisma exclusivamente humano, para que tal acesso seja garantido sem quaisquer obstáculos, é a extrema e constante necessidade de cuidados a que as crianças estão submetidas. Assim, sob a perspectiva humana, as crianças devem ter livre acesso a Cristo por serem alegres e necessitadas. No entanto, Cristo nos oferece uma justificativa muito mais elevada para que as crianças, sem embaraço algum, tenham livre acesso a Ele e à sua mensagem. A resposta é: porque delas é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Uma vez que o reino de Deus lhes pertence, as crianças devem ter assegurado o acesso ao Senhor deste reino e à sua preciosa e inigualável mensagem. Eis a razão por que Cristo requer que os adultos adotem duas condutas com relação às crianças: deixar vir e não embaraçar, pois a elas pertence o reino dos céus. O chamado para não embaraçar confronta-nos com a seguinte advertência: é possível que homens destituídos do genuíno amor criem embaraços no caminho das crianças, em decorrência dos quais elas venham a ser impedidas de se aproximarem de Cristo ou tenham este caminho dificultado. Os homens devem, portanto, abrir caminhos, construir pontes e, de alguma forma, retirar os entulhos que estão na jornada dos pequeninos até Cristo. Por outro lado, o chamado para deixar vir lança-nos diante de uma gloriosa esperança. É possível que os homens sejam dotados de um tão singular amor que os transformem em canais que asseguram o acesso dos pequeninos a Jesus Cristo. Os homens podem, portanto, viabilizar o caminho das crianças até Cristo. Nunca é demais lembrar o fato de que existem as seguintes classes de pessoas em relação às quais o Evangelho segundo Mateus descreve como sendo portadoras do reino dos céus. A primeira classe refere-se aos humildes de espírito, Mateus capítulo 5, versículo 3. A segunda classe refere-se aos perseguidos por causa da justiça, Mateus capítulo 5, versículo 10. E por fim, a última classe
refere-se às crianças. Mateus capítulo 19, versículo 14. O reino dos céus pertence às crianças. Portanto, quaisquer obstáculos que dificultem ou impeçam que elas tenham acesso a Jesus Cristo deve ser radicalmente evitado. E quaisquer pessoas que com elas interajam devem construir pontes que viabilizem o caminho das crianças até Cristo. Encerramos aqui o 19º episódio da série Meditações no Evangelho de Mateus. No ensino de hoje, nós descobrimos que é extremamente fundamental que aqueles que, de alguma forma, interajam com as crianças empenhem-se incansavelmente para assegurar que elas tenham acesso a Cristo. Espero que você tenha encontrado ensinamentos bíblicos valiosos para a sua vida. Esse canal tem esse propósito. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Como você pode fazer isso? É só deixar o seu like nessa postagem, inscrever-se em nosso canal caso não o tenha feito ainda e não se esqueça, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Obrigado por sua audiência ao nosso canal e até o próximo episódio desta série. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.